Olá! Há 27 anos, a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a homossexualidade como uma doença. Assim, 17 de maio tornou-se o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado lembrou a data. A violência é uma constante na nossa vida. Nós, transexuais, travestis, gays, lésbicas, enfim, homens trans, toda esses recortes, essas identidades sofrem diariamente, constantemente. A violência está absurda e irracional e preocupante contra a população LGBT, mas em especial para as pessoas travestis e transexuais. Aqui os dados do Grupo Gay da Bahia, 5.352 casos de assassinatos. Isso é um absurdo. A violência contra os homossexuais, avanços e atrasos na legislação brasileira, o papel do Congresso e da Justiça, o Em Discussão, está começando. Para nós é uma data emblemática. Nós conseguimos retirar do Código 302.2 da Assembleia Mundial da Saúde, que considerava a homossexualidade uma doença. E aqui no Brasil nós temos um decreto presidencial do dia 4 de junho de 2010, que estabelece o dia contra a LGBTfobia. E aí nossa tábua de salvação, como já falei, está lá no STF. Nós temos lá as nossas 7 ações: criminalização da homofobia e transfobia, substituição do prenome, a questão do uso do banheiro, a questão da restrição da doação de sangue e prevenir e coibir o bullying homofóbico nas escolas. Isso está no STF. Esperamos que a gente ganhe lá também. A justiça brasileira, ela tem sido a grande ajuda, porque, infelizmente, no Congresso nós temos essa dificuldade, mas a justiça, ela caminha. Primeiro, nós fomos da união estável, casamento, adoção, direito de herança, e tivemos também o Poder Executivo, no final da gestão Dilma, reconheceu direitos como o uso do nome social das trans em repartições federais, direitos previdenciários, declaração de imposto de renda, mas tudo isso não resolve de modo permanente o que tem que ser feito por meio de lei. Uma menina me perguntava: como é que eu vou me aproximar sem que eu transmita o preconceito? Eu diga: como é que você gostaria de ser tratada? Como é que você gostaria de ser chamada? É assim que nós queremos também. É a mesma maneira. Nós não somos, como eu sempre brinco, né? Nós não somos OGNIs, objetos gays não identificados. Nós temos uma identificação, sim. Nós temos uma orientação sexual, sim. Todos nós aqui temos, né? Todos nós temos as nossas discussões particulares, mas também a gente tem a nossa questão coletiva. Eu acho de uma irracionalidade e de uma incompreensão, tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário, e até mesmo o Executivo ser envolvido nisso, e conselhos de classe e universidades, para decidir aonde o ser humano faz as suas necessidades fisiológicas. Aonde eu tenho que ter o aval do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional Brasileiro, para eles permitirem aonde eu posso entrar para ir no banheiro. Para além disso, eu sou uma cidadã brasileira, eu nasci em Curitiba, sou uma mulher trans, já fiz a minha retificação de nome, mas mesmo assim, eu, enquanto uma mulher trans brasileira, antes de ser o título trans, eu sou brasileira, eu nasci aqui. Eu amo meu país. E a Constituição Federal Brasileira diz que eu sou uma cidadã brasileira. Não existe nenhum local na Constituição brasileira que diz que uma pessoa travesti e transexual não está dentro dos direitos que estão registrados na nossa Constituição. Ou seja, eu tenho direito à segurança, direito à educação, direito à saúde, e não interessa se eu uso o termo de travesti ou transexual, ou a gênero ou qualquer outro título, né, de expressão de gênero de identidade. E, para além disso, essa tutela absurda de que temos o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e da identidade, um juiz e um psicólogo e um psiquiatra têm que me autorizar a fazer modificações corpóreas no meu corpo e com o meu nome. É como se eu
não, por exemplo, não aceitasse que a senadora Marta usasse o nome Marta. Não existe isso, é o seu nome, a sua vida. E do mesmo jeito que a senhora cidadã brasileira, senadora da República, eu, uma pessoa trans ou qualquer que seja, a gente tem o direito personalíssimo da identidade que está na Constituição Federal, né? Eu não quero mudar o nome da senadora Fátima Bezerra, nem do Tony Reis, eu quero o meu nome, é a minha vida pessoal e privada, que não diz respeito a absolutamente mais ninguém, a não ser a minha própria vida. Eu sou professora doutora Luma Nogueira de Andrade, é professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, uma universidade federal localizada no interior do estado do Ceará. Sou considerada a primeira travesti doutora do país, que ocorreu em 2012, e a primeira docente travesti em uma universidade pública federal concursada também nesse país, ocorrida em 2013. O que é motivo de muita alegria, mas também de muita tristeza. O quanto esse dado significa para a população travestis e transexuais. Uma única pessoa, nessa condição, consegue ocupar um espaço legitimado pela sociedade. E aí nós precisamos realmente, a partir desse dado, fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Eu queria começar com uma frase que me fez refletir muito. Ninguém nasce machista, misógino, ninguém nasce preconceituoso, LGBTI-fóbico, ninguém nasce racista. Isso é fruto do meio social em que estamos inseridos. Feito isso, eu me pergunto, qual é a nossa responsabilidade social sobre esta alegação? Discursos de ódio que incitam segregação social, a mídia, por meio de estereótipos, que incita também a segregação, piadas, termos pejorativos, até mesmo a LGBTI-fobia nos meios esportivos. Essas pequenas manifestações, ou grandes, nada mais fazem do que cindir a sociedade. Cria uma situação em que fica quase que impossível que as minorias consigam se sentir recepcionadas na sociedade onde elas vivem. Então nós, todos nós, somos responsáveis pela sociedade que construímos. O preconceito que leva ao ódio, o ódio que leva à violência, a violência em forma de assassinatos de gays, travestis, transexuais. Até quando? A impunidade, o que acontece é que atrasou de muito tempo a possibilidade da questão da violência ser coibida, porque a violência vai ter que ser coibida não só com ensinamentos, mas nas escolas, que o tema possa ser debatido, e nós percebemos que cada vez é mais difícil, porque agora nem questão de gênero se pode discutir em escola, e isso, essa discussão do que é o gênero, ele é bom e importante até para a questão da mulher, porque você discute a violência contra a mulher, a questão da autoestima da mulher na questão de gênero, mas é um retrocesso muito violento no país. Quando nós não reconhecemos que a discriminação é o fator que leva uma pessoa a agredir a outra, estamos colocando vendas nos olhos para situações que vão ficando de forma, muitas vezes, a termos vergonha do número que o Brasil alcança, que nos coloca como um dos países que tem uma impunidade a crimes de violência e um número de violência mais altos no mundo. O Congresso já deveria ter equipado a discriminação contra os LGBTIs ao crime de racismo. Não ocorreu. Porém, sabemos que somente o movimento LGBTI, os nossos comitês de diversidade não têm conseguido avanço de modo suficiente na causa. Tudo que temos conseguido, repito, foi o judiciário que conquistou. A violência é uma constante na nossa vida. Nós, transexuais, travestis, gays, lésbicas, enfim, homens trans, toda esses recortes, essas identidades, sofrem diariamente, constantemente. Só de um canal que nós temos, que é o Disque 100, apenas esse canal, que eu trago um número aqui, que no ano de 2016 nós tivemos 1.876 denúncias.
Obviamente que as denúncias são maiores, porque nem todas as denúncias são registradas nesse canal. E um dos indicadores que traz, que é o mais curioso, que muitas vezes a violência vem de dentro de casa. Então, também a gente vai sofrer, né, a violência já dentro desse espaço, do espaço hostil da família, e ele vai passando pela escola, pela saúde, enfim, todos os espaços. Então, a gente percebe também que esses dados, eles acabam sendo, né, colocados, muitas vezes, num processo de estigma, num processo de dificuldade de viver numa sociedade como a gente vive. E esses fatos refletem nesse mapa aqui, pessoal. Nós temos ainda 13 países no mundo, isso aqui são dados atualizados, que têm pena de morte para os homossexuais. 65 países ainda coloca a homossexualidade como crime. Mas também temos já 82 países que criminalizam a LGBTfobia. E nós já temos 51 países que reconhecem a união civil entre pessoas do mesmo sexo e casamento, sendo 22 casamento e outros união estável. E aí nós temos apedrejamento na Nigéria, enforcamento nos países árabes e decapitação nos países árabes. Infelizmente, isso não acontece só lá, pessoal. 30 violações de direitos humanos de caráter homofóbico por dia no Brasil. A cada dia, 15 pessoas são vítimas de violência homofóbica reportada pelo Disque 100. A questão, nós somos proibidos de doar sangue pela Anvisa, o artigo 64, que considera que nós não podemos doar sangue. Então, isso é mais uma denúncia nesse dia. A questão dos dados que já foram apresentados aqui, senadora Fátima, daquela audiência que nós fizemos sobre educação. 73% da comunidade LGBTI sofre bullying nas escolas. 36% apanham e 60% se sentem inseguros. Aqui os dados do Grupo Gay da Bahia, 5.352 casos de assassinatos. Isso é um absurdo e nós precisamos fazer alguma coisa. Isso é um problema sério. A cada dia que passa, Fátima Bezerra, nossa grande companheira também, eu tenho medo, literalmente, de sair de casa, porque a violência está absurda e irracional e preocupante contra a população LGBT, mas em especial para as pessoas travestis e transexuais. Dos 78 países que o Tony citou, nenhum deles, se você acumular com pena de morte e pena de prisão, mata mais do que o Brasil. O Brasil acumula 45% dos assassinatos de todo o resto do planeta. Não existe nenhum lugar no planeta em acumulativo que mate mais travestis e transexuais no Brasil do que nos últimos 5 anos. A gente tem casos emblemáticos, como teve da violência absurda da Verônica no estado de São Paulo no ano passado, ou o caso da Dandara, que foi uma mulher trans espancada por 5 homens, desses 5, 3 jovens, espancada paulada, humilhada, sendo que as pessoas ainda tirando sarro dentro e caiu numa rede social, e depois jogada numa vala e levado tiro no rosto. Então, assim, são crimes de extremo ódio. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é a questão dos casos alarmantes de LGBTfobia dentro das escolas que causam o bullying escolar. Nós temos dados concretos, como eu disse anteriormente, de crianças e adolescentes cometendo suicídio, evasão escolar, baixo rendimento escolar, e ainda assim tira-se das cartilhas a discussão sobre gênero, orientação de gênero e identidade de gênero. Eu gostaria de saber qual é o fundamento de nós criarmos uma eterna invisibilidade e fecharmos os olhos para esses adolescentes e essas crianças que estão pedindo ajuda, auxílio, e nós estamos virando as costas para eles quando nós não discutimos gênero, orientação sexual e identidade de gênero dentro das escolas. Quando nós não capacitamos profissionais da educação para saber lidar com crianças, independente da diversidade delas. E a reflexão-chave que a gente traz é: o que produz essa violência? Nós precisamos entender como é que isso se estabelece dentro da nossa sociedade. Existe uma racionalidade. E aí, Arlete Fageira, em seu livro, ela vai trazer uma grande contribuição. Não se trata de uma irracionalidade.
A violência produzida contra travestis, transexuais e a população LGBT em geral, ela é fruto de uma racionalidade que nós precisamos entender que tipo de racionalidade é essa que produz tanta violência. E qual é o lugar da mulher? É o lugar da abjeção, é o lugar da subalternização. E o sujeito que incorpora essa feminilidade no corpo vai também incorporar todo o signo do processo de exclusão da mulher. Um passado recente de muita perseguição, um presente de expectativas, as leis e a comunidade LGBT. Nós estamos num momento importante aqui na casa, que a Comissão de Justiça aprovou, o reconhecimento da união estável e do casamento para a população LGBTI. O Judiciário Supremo já havia colocado isso com muita clareza, esse direito às pessoas homossexuais, relações, união estável, homoafetiva. Isso, até recentemente, acho que faz 2, 3 semanas, também foi promulgada a questão da herança. Todos os direitos estão lá, não estão na Constituição. E nós temos que romper essa barreira, essa omissão inconstitucional que agora vai ser votada no plenário e caminhará para a Câmara. Quero dizer que na discussão do novo Código Penal, apresentei 9 emendas nessa discussão e está parado na Comissão de Justiça e Cidadania. E agora estou me debruçando sobre outra possibilidade de emendar o atual Código Penal, agravando todos os crimes que reconhecidamente tiverem por trás a motivação do ódio a homossexuais, ou seja, a homofobia. O outro é o PLS, também de 2011, 658, que reconhece os direitos à identidade de gênero e a troca de nome e sexo nos documentos de identidade de transexuais. Como eu já mencionei, não é novidade. O Executivo Nacional já fez isso para os funcionários públicos federais, já existe decisão da Justiça, a OAB já deu carteirinha para a primeira advogada trans, mas o que a gente precisa é da lei, reconhecimento de cidadania. E, por fim, a PEC 111, que também é de 2011, que altera o artigo 3º da Constituição Federal para incluir entre os objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos relativos à identidade de gênero ou à orientação sexual. Eu tenho dialogado muito com os gestores municipais e estaduais para tentar, então, articular que seja um pacto mínimo para que a gente construa, pelo menos, uma cultura de paz, de educação, e que a gente, pelo menos, pense a curto prazo algumas medidas que vão conseguir estabelecer um parâmetro de enfim, de desafio do cotidiano mesmo, né? Seja na educação, seja na saúde, enfim, nesses lugares onde a gente precisa estar pontuando o tempo inteiro. E, então, são esses os desafios mesmo, é de pensar num pacto contra a violência, é construir o diálogo permanente com os estados e municípios, porque é a velha história, né? O Mandurinha só não faz verão, é pensar numa campanha publicitária de mídia que traga um pouco também dessa naturalidade da nossa vivência, porque muitas vezes a gente só enfoca um tema, mas como eu sempre digo, nós vamos ao supermercado, a gente vai à feira, né? Nós não vivemos 24 horas em questão da nossa sexualidade, ou da nossa orientação sexual, ou da nossa identidade de gênero. Nós somos cidadãos e cidadãs, nós votamos, nós pagamos impostos, então nós também temos esse processo de buscar o tempo inteiro a nossa cidadania. E o que eu sempre digo também é pensar que nós temos a pauta do respeito. Eu gostaria muito de fazer um apelo público aqui sobre um projeto que está tramitando, de número 198, na Câmara, que ela pretende, a pretensão desse projeto é passar a ser crime hediondo pessoas que têm sorologia positiva para HIV/AIDS e que possam transmitir propositalmente para o próximo, que isso vire crime hediondo. Eu gostaria de deixar nítido, porque acompanho a discussão e trabalho com projetos relacionados a HIV/AIDS junto à Unesco e ao Ministério da Saúde, que não existe evidência científica e não existe como provar que um indivíduo passou HIV para o outro
para que daí esse indivíduo que supostamente tenha passado seja penalizado. Não existe evidência científica e como comprovar isso. Não tem como. Então, é uma lei absurda. Precisamos do tripé da cidadania em todos os municípios, em todos os estados brasileiros. Precisamos de uma coordenação, precisamos de um plano e precisamos um conselho. Este é o nosso pedido para a questão, para mitigar a situação da comunidade LGBTI no Brasil. A questão da educação, reinclusão dos termos orientação sexual e identidade de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Então, nesse sentido, vamos ter as 6 audiências. A primeira começa em agosto em Manaus, depois São Paulo, Florianópolis, Recife e aqui em Brasília. Então, nós temos que fazer esse esforço conjunto. A questão da legislação, ao contrário de quase todas as demais chamadas minorias do Brasil, a população LGBT não conta com a legislação que proteja contra a violência e discriminação. A impunidade gera violência. Pelo menos 112 municípios e 13 estados brasileiros já têm um tipo de legislação. A inclusão do Código Penal, da criminalização da homofobia, que foi por iniciativa da senadora Marta Suplicy, que tem 9 emendas para combater a violência. Então, acho que é importante a gente relembrar isso. Então, o Código Penal, para a gente, é um dos campos de batalha. E nós precisamos de uma legislação que criminalize a LGBTfobia, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu no Chile. Temos 43 países que já têm leis semelhantes e 39 já que trabalham essa questão da criminalização da homofobia. A homossexualidade já não é considerada uma doença, mas os tabus que envolvem identidade de gênero, orientação sexual, ainda são muitos. Acompanhem. Nossa sociedade, ela é um tanto quanto castradora. E isso é importante falar quando falamos de LGBTI-fobia. Eu não sei vocês, mas honestamente, quando me perguntarem com quantas pessoas eu já fui para a cama, infelizmente eu vou ter que dar a alegação que eu já dormi com mais de 206 milhões de pessoas. Porque a sociedade ela é tão castradora que eu tenho às vezes a impressão que o orgasmo não é só meu. Pertence a todo mundo que se sente capaz de julgar, imputar, segregar e dizer como ou não eu devo me comportar num ambiente que pertence única e exclusivamente a mim. Imagina a mulher, se a sociedade já é castradora sexualmente de uma maneira geral, imagine a mulher falar do seu próprio prazer. Imagine uma mulher bissexual falar do seu próprio prazer sem ser taxada como promíscua. Tem muito desafio pela frente, entendeu, né? Inclusive no campo da educação, a escola sem partido. Felizmente, temos parecer, inclusive, da própria Procuradoria-Geral da República, declarando a inconstitucionalidade desse projeto, né, senadora Marta, pelo quanto ele tem de absurdo. Imagine, querer colocar uma mordaça aonde? Na escola, querer proibir que a escola fale da vida como ela é, e falar da vida como ela é, a escola tem que falar, assim, das questões de gênero, tem que falar, assim, da questão da orientação sexual, tem que falar da questão da raça, tem que falar da questão, né, da etnia, da religiosidade, enfim, a escola tem que falar, repito, do mundo que o cerca e falar, né, com todo o respeito e com todo o preparo que o debate exige. E esse modelo ele é claro, ele é macho, ele é branco, ele é sexista, ele é machista e ele é homofóbico, transfóbico e lesbiofóbico. E aí o espaço da negação desses sujeitos e dessas sujeitas, incorporar a feminilidade no corpo, principalmente quando esse corpo possui um órgão chamado pênis, é negar essa masculinidade e isso fragiliza o macho. Isso deixa num lugar de uma possibilidade de uma mudança onde se considera algo que é fixo e impossível de um processo de transformações e de mudanças. Mas nós somos humanos. Nós temos um processo por si só de transformações sociais, inclusive em nossos corpos. Os homens do passado já não são os homens de hoje. Antes, quem viria um homem tirar sobrancelhas? Quem viria um homem fazer sua depilação íntima? Hoje, todos esses processos ocorrem
E esses homens não deixam de serem homens por conta disso. Nós precisamos fazer uma reflexão. A sociedade ela está modificando. Infelizmente, o que nós temos assistido, e não é de hoje, né? Ao longo desses últimos anos, é um congresso extremamente hostil, congresso extremamente fechado, né? Congresso extremamente, por que não dizer, anacrônico, arcaico. Como é que o Congresso não dialoga no sentido de fazer o seu papel, que é de garantir direitos, né, senadora Marta? É isso, enfim, o que se pretende, né? Que ele cumpra o seu papel enquanto poder legislativo, né, que tenhamos legislações aqui que venham no sentido de garantir a igualdade de direitos para todos e todas, brasileiros e brasileiras, porque é disso que se trata. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.